pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa vamos falar de um assunto que ainda desperta muitas dúvidas, receios e até vergonha de nós, pais e mães. Vamos falar sobre a sexualidade na infância. Mas antes de qualquer tabu, é importante lembrar que a sexualidade não é sexo, e sim sobre autoconhecimento, respeito, afeto e segurança. Para esse assunto, eu trouxe a sexóloga, a Ana Lemes. Seja muito bem-vinda, Ana, no programa. Muito obrigada. Esse é um assunto muito importante para a gente falar com todo cuidado, com amor. Com certeza, né? Acho que tem muitos pais com receios de falar sobre o assunto, até de como abordar, porque muitas crianças já vêm perguntando, né? E aí tu não está preparado muitas vezes para responder certas perguntas, né? Então eu acho muito importante aqui a gente tirar muitas dúvidas, né, de muitas famílias, Sim. Tá bom? Então, para a gente começar, Ana, eu gostaria que tu te apresentasse, contasse um pouquinho como é que é o teu trabalho. Bom, sou a Ana Lemes, sou sexóloga de crianças, adultos e adolescentes, já trabalho na área desde 2018. Meu trabalho hoje é online, né, porque a gente atende Brasil e fora, inclusive. E a curiosidade para estudar mais sobre a sexologia infantil veio em busca dos pais, né? Então, os pais, como é que eu respondo isso? Ai, me fez essa pergunta, me apavorei. O comportamento dele está diferente, enfim, na escola, em casa. Então, esse assunto tem crescido cada vez mais. E sim, o interesse em me aprofundar no tema. Perfeito. Também faz palestras? Faço palestras educativas, workshops. O sexólogo, ele trabalha muito em parceria com o psicólogo, com o gineco, com o clínico, psiquiatra, enfim, é um trabalho multiprofissional. Então, ele normalmente não atua sozinho, ele vem por indicação de alguma área da saúde clínica. Tá. Ana, então já começando, tá? Quando e como começa a sexualidade infantil? Primeiro eu quero falar que a sexualidade, ela é o 4º pilar pela OMS. Então, ela está no pilar da saúde e bem-estar. Então, isso é muito importante das pessoas entenderem o que é a sexualidade. Então, me faz de novo a pergunta, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Quando e como acontece, né? Quando surge a sexualidade na infância? A sexualidade surge já no nascimento da criança. Porque a sexualidade, ela nos acompanha desde o nascimento até o falecimento da gente. Ela nunca vai sair do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, quando a criança nasce, já é importante os pais pensarem como que vão abordar esse assunto com a criança. Perfeito. Mas mais ou menos em que idade elas começam a ter interesse em saber, né, sobre a sexualidade, despertam curiosidades mesmo sobre o assunto? Sim, a infância, ela passa por várias fases, né? A gente não se dá conta, mas, por exemplo, um bebê, ela está na fase da amamentação, na fase oral. Depois vem a fase anal, das fezes, enfim. Então, são muitas fases, mas as curiosidades sobre isso, né? Então, hoje em dia, a criança, ela tá... tem umas que são mais ativas e tem entendimento mais fácil, mas vamos falar ali, de 0 a 3, 4 anos, a criança, ela tem uma curiosidade pelas partes do corpo. Ela começa a descobrir o umbiguinho, né? Ela descobre o pé, o toque e, inclusive, as partes íntimas. Do 4º ao 6º, mais ou menos, a criança começa a ter mais curiosidades, né? Das partes da higiene dela. O que é a parte íntima da menina, o que é a parte íntima do menino? Ela começa a entender que existem diferenças. De 7, tem a pré-adolescência, vou passar aí de 7 aos 10 anos, a criança começa a entender sobre diversidade, sobre o sexo feminino e o sexo masculino, e mais a diversidade. Então, ela começa a fazer perguntas diferentes e ter estímulos diferentes conforme o percorrer desse caminho que eu te falei agora. E o que realmente, então, de fato, significa a sexualidade infantil?
A sexualidade infantil, ela literalmente está ligada ao que tu disseste no início do programa, ao afeto, à segurança, ao conhecimento, ao autocuidado, à proteção, o acolhimento. Então, para a criança, a sexualidade significa isso. Não tem nada a ver a erotização, ao ato sexual em si. Eu não sei se eu posso falar abertamente, né, essa palavra, mas as pessoas confundem muito a sexualidade com sexo. Então, tu falar sobre sexualidade e educação sexual é acolhimento e educação. Tu falar sobre sexo é erotização. Então, são coisas completamente diferentes. Mesma coisa também que é diferente também de comportamento sexual. Totalmente diferente, né? Então, a criança ter comportamentos diferentes dentro das fases da infância dela, isso são curiosidades, são informações importantes que os pais, né, principalmente os pais e a escola e a sociedade com projetos educativos têm para diferenciar o que é a sexualidade, educação sexual e a erotização. E Ana, é importante, né, a gente desde cedo, né, como pais, a gente orientar sobre a sexualidade, né? Mesmo que a gente tenha vergonha de falar, isso é muito importante, né? A gente desde cedo já orientar as nossas crianças, né? Sim, muito importante. Às vezes quando a criança vem, né, normalmente nos pega desprevenido por essa questão, né? Quando ela já vem fazendo uma pergunta, porque ela já passou por alguma informação, ou com uma criança, ou com um adulto. Então, os pais falarem, por exemplo, sobre dar nome às partes íntimas da criança. Não infantilizar aquilo, substituir o nome por um inho, né? Então, não, porque a criança ela tem que ter consciência sobre o que é todas as partes íntimas dela, para ela se sentir segura, para ela saber os limites do corpo dela e os limites do corpo dos outros. Então, é importante então a gente falar o nome correto das partes íntimas. Correto. A menina tem a vulva, ela tem a vagina, o menino tem o pênis, nós temos o ânus, né? Daí pode sim falar onde saiu o xixi, né? Porque para a criança a gente tem que responder perguntas curtas e certeiras, né? Não mais do que a idade dela permite e não ultrapassar o entendimento da criança. E como que a escola ela pode falar desse tema também de uma forma saudável, né, e adequada? Sempre falando que a escola ela atua em, eu digo, parcerias, né, com as famílias. Primeiro, a educação vem de casa, né? O papel da escola é científico, como eu digo, né? Ela tem que ter uma base para falar sobre educação sexual com segurança, com entendimento, de fácil entendimento para a criança entender e respeitar os limites dentro e fora da escola. E qual é, então, o papel da família nesse processo? O papel da família é, sim, educar a criança em casa, para ela também se proteger, né? Para ela saber os limites dela e ela se defender também de abuso, de desinformação. Porque hoje em dia, né, a gente vê muitos, né, agora com internet, né, tem muita informação também, né, nas redes sociais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de conteúdo, que daqui a pouco, né, pode ter algum pedófilo, sei lá, ter um abuso de qualquer tipo, né? Então, a gente tem que alertar nossas crianças desde cedo. Sim. Eu digo que se os pais, né, em especial a mãe que tem normalmente a criança faz a pergunta para a mãe primeiro, né? Ela tem esse acolhimento maior da mãe, mas os pais, se eles não estão preparados para responder as perguntas das crianças, o Google está pronto para responder. Porque hoje eu sempre digo, a criança, ela não precisa nem saber digitar. Se ela pegar um aparelho de telefone e ela falar, o Google já vai dizer para ela, tipo, se ela perguntar para o Google o que é sexo, vai vir imagens que ela não está preparada para processar. E se a gente falar com a criança sobre sexualidade em casa, ela já está sabendo sobre se proteger, ela já sanou a curiosidade dela momentânea e com o passar da idade ela vai tendo outras perguntas, mas nunca antecipar. Então, se tu tiver esse acolhimento, essa segurança e falar com ela sem entrar em pânico, sem sorrir,
sem recriminar. Isso não é assunto para ti, né? Porque primeiro vem aquele susto, né? Daí tu faz uma autodefesa. Não, falar com clareza, com calma. Que bom que tu me perguntou isso, filho. Senta aqui, vamos conversar. O que que tu entende sobre isso? Então, primeiro, devolve a pergunta para tu saber como é que até onde, né? Porque daqui a pouco essa criança também pode estar vindo de um abuso. Alguém que tocou ela de uma forma que não deveria, fez uma pergunta que não podia. Então, né, assim a criança também sabe se proteger. Perfeito, né? Isso aí de responder com uma pergunta é ótimo, né? Porque aí tu já vai ver o nível que ela sabe daquele entendimento dela sobre o assunto. Né? Perfeito. Essa é uma boa estratégia. Mas, Ana, quais são as curiosidades esperadas para cada fase da infância? Hoje em dia não dá para te dizer assim quais são, tá? Mas as iniciais, podemos falar assim. Como é que eu surgi? Como é que tu tá grávida do maninho? N situações, né? Por onde que sai o bebê? O que é beijo na boca? O que é beijo de língua? Né? Porque hoje, infelizmente, a erotização tá em tudo. Né? Tá na TV, num comercial, tá numa novela que muitas famílias assistem, tá num filminho infantil. Então, a gente tem que estar preparada. Os pais, a diversidade na escola, né? 2 mães, 2 pais. Então, a gente tem que estar preparado para várias respostas. Primeiro, o adulto também tem que se informar sobre o que é sexualidade, como é ser pai, ser mãe, para ter preparado para respostas para os filhos. Então, não tem como eu te dizer assim, uma idade que vão surgir. Vão surgir conforme aqueles primeiros passos que eu disse lá, 3, 4 anos, 5, 6, 7 anos, até os 10 anos, na pré-adolescência. Tá, e quando surgem, então, essas perguntas, né, sobre reprodução ou sobre qualquer tipo, assim, de alguma pergunta, como é que a gente pode, então, abordar essa criança? Vamos lá, vamos fazer uma clássica. Mãe, como é que eu entrei dentro do teu corpo? Como é que eu saí da tua barriga? Nunca falar da cegonha. Olha, pensa para a criança a confusão que isso gera. Eu vim da cegonha, como, né? Nem existe. Hoje a criança já tá, né? Anos-luz na frente da gente. A nossa infância foi uma, deles são outra, né? Certeza. Então, tu dizia, olha, tu foi feito com muito amor pelo papai e pela mamãe, para uma sementinha que brotou. Tu, meu filho, tu foi feito com muito amor. Então, simples. Amor. Como é que eu fui feito? Com amor. Perfeito. E sobre o corpo, assim, quando ela começa a perguntar coisas sobre o corpo, como que tu acha que a gente pode também... Sobre o corpo. Então, importante, por exemplo, me fazem bastante essa pergunta. Eu posso dormir na mesma cama? Meu filho pode dormir na mesma cama? Posso tomar banho? Né? São coisas meio que do dia a dia das famílias, né? O banho, por exemplo. Até os 4 anos da criança, é quase certo que a criança acaba tomando banho com os pais. Né? Até porque é um pouquinho mais de tempo que tu tem com a criança também. Então, claro que um pai, na hora que for lavar, vamos falar de higiene no banho, né? Porque sexualidade também é falar sobre higiene. Então, a hora que tu tá falando assim, filho, olha só, vamos lavar assim, né? Olha só, tem que limpar bem lá onde sai o xixi, né? Vamos lá limpar, vamos lavar bem atrás, olha só. Fez número 2 hoje, né? Então, são assuntos que tu vai... Agora, tu não vai abertamente fazer tua higiene íntima na frente da criança, na hora do banho, né? Então, o que é legal? Se tem hoje em dia, se tu tem o parceiro contigo em casa e se tá junto na hora do banho, daqui a pouco toma banho junto e um deles devolve para daí a mãe ou o pai seca e botar roupinha. Aquela parceria, né? A mãe é sozinha, a mãe faz tudo, ou o pai faz tudo, beleza. Então, o banho dele fica meio banho. Não vai tomar aquele banho completíssimo junto com a criança. E depois, passar dos 4, 5 anos, a criança, ela precisa também ter privacidade. O pai e a mãe precisam ter privacidade. Então, olha só, mãe vai te deixar aqui, tu já sabe tomar banho, né?
responsável pela tua higiene, vamos lavar direitinho, vamos ficar cheirosinho, vamos esfregar os pés, né? Daí a gente fala do corpo, porque a região íntima são órgãos, tu tem que falar dele. Então, tu instruir a criança. Na hora que a mãe tá no banheiro, a criança parece que sabe a hora que a mãe senta, né? Pra ter um minuto de paz no banheiro, né? Então, tu disse, olha só, filho, a mãe precisa de um pouquinho de privacidade. Então, tu vai fazendo ali alguma coisa, né? Daí tu sabe a rotina da criança, que a mãe, quando sair daqui, já te dá uma atenção. Não entra aqui, né? Aquele pânico que dá. Ou a criança também, mãe, não entra, é o meu minuto de privacidade. Perfeito. Então, são formas, porque quando tu fala com naturalidade, fica mais fácil. Agora, se tu começa a entrar em pânico, né? Porque criança, se tu não ensinar, ela não vai fazer higiene, né? Correta. Mas ficar pelado, o pai e a mãe na frente da criança, é normal? A gente deve evitar? Tu acha que... É normal, tá? Desde que não há erotização. Então, ficou pelado. Tô lá, tomei banho, me sequei, fui pro sair do banheiro, fui lá, escolher uma roupa para eu vestir e a criança tá junto, tá acompanhando. Sem tabus, né? Ficar toda errada. Não. Se a criança perguntar, por exemplo, já tem coisa diferente no teu corpo, o meu vai ficar assim também? Vai. Quando tiver na idade X, o teu corpo vai desenvolver, as tuas mamas vão crescer, ou vai ficar próximo do pai. Não tem uma referência masculina do pai daqui a pouco. Quem é a pessoa mais próxima? Um irmão, um tio, um dindo? O que essa criança convive, né? Então, tu tem que saber todo o círculo familiar para ter essa proteção, para a criança ter essa segurança até certa idade de ficar na frente do pai ou o pai na frente da criança. E quando os pais devem se preocupar com alguns comportamentos, de repente, inadequados, né? Esperados para aquela idade daquela criança. Sim. Muito importante a gente ficar atento aos sinais, porque a criança, ela dá sinais. Se é uma criança que tem pudor, muito pudor, tem medo, pânico de que daqui a pouco aconteceu alguma coisa e tu foi ajudar ela a se secar, a criança tá com dor, ou a criança querer erotizar uma brincadeira, querer muito contato físico com outras crianças, na parte da erotização. Então, a criança, ela dá sinais de curiosidade. A criança tem curiosidade, normal. Sim. Né? Ela tá vendo essas transformações no corpo dela e ela tem curiosidade, ela quer saber o que está acontecendo. Então, se ela tem contatos, né? Por exemplo, dorme no quarto com os pais, que hoje em dia acontece muito. Mas que criança finge que dorme, né? Então, isso tem que ter um cuidado muito grande, que daqui a pouco ela viu alguma coisa e ela vai querer reproduzir isso com outra criança. Ou outra criança reproduzir com essa criança. E daí ela vai ter comportamentos inadequados e a gente tem que ficar atento aos sinais. E como lidar com o toque do próprio corpo? Sem repreender, né? Tu vê que tu viu alguma coisa, né? Daqui a pouco tu tem que agir com naturalidade, né? Porque tu não pode expor também, né? Porque ela daqui a pouco vai ficar com mais vergonha. Então, como é que tu faz isso, né, para uma criança? Excelente. Quando uma criança, ela vai ter a fase, literalmente, que ela vai ter curiosidade sobre o corpo dela e ela vai tocar nas partes íntimas. Imagina uma criança que usou fralda uma vida inteira e daqui a pouco ela descobre que tem uma coisinha balançando nela. Ela tem liberdade. Então, ela vai ter curiosidade, porque antes ela não tinha acesso e agora ela tem. Isso vale umbigo. A gente acha a coisa mais bonitinha quando a criança descobre o umbigo, né? Então, ela fica fuçando no umbigo. Isso vai acontecer também com as partes íntimas dela. E isso vai acontecer ao longo das fases da criança. O que é a segurança do pai em falar? Ser acolhedor nesse momento. Porque ela tem que ter a segurança de poder falar isso com os pais. Então, o pai dizer, olha, é adequado que tu tenha curiosidade sobre o teu corpo, porém, filho, tu não pode fazer isso em qualquer lugar. Tu pode fazer isso no teu quarto, tu pode fazer isso na hora do banho, na hora da tua higiene. Agora, nunca também deixa outras pessoas te tocarem. Então, é importante a gente ter essa fala para a criança sentir segurança, se sentir acolhida e não procurar as respostas nos lugares errados.
porque agora a minha filha ela tem 2 anos e 7 meses, tá? E ela tá na fase quase de desfraldar. Então, quando ela tá sem fralda, ela tem aquela briga que não quer botar a fralda, mas ela ainda precisa, né? Sim. Então ela fica correndo pelada pela casa, sabe? E claro que eu já começo a dizer pra ela, né? Ai, filha, tu não pode andar pelada assim, né? Já querendo já educar, né? Mostrando pra ela que tem que ter certos limites, né? E eu acho que a gente tem que ter uma conversa, né? Um diálogo desde cedo, né? Tem 2 anos, mas ela já tá com... Ela já olha pro... Quando ela já me vê pelada, ó, o TT, né? Porque eu também acabei de também... Amamentar. Então ela tem curiosidade. E ela é pequenininha, e ela já tem curiosidade. E às vezes fica assim, daqui a pouco ela vai estar me fazendo perguntas que eu nem sei como eu vou responder, né? Então, exatamente isso que eu queria te perguntar. Sobre como que a gente pode, então, construir uma relação de confiança com os nossos filhos. Sim. A questão foi exatamente o que eu falei anteriormente, né? Ela sente uma liberdade, né? De quando ela tá sem a fraldinha. Só que ela não tem entendimento que não pode andar sem, né? Então, o que é interessante, o que é legal de tu falar? Filha, vamos botar a calcinha? Olha só, tem sujeira no chão, tem pozinho, né? Senão pode pegar um dodói. Vamos botar, então, uma calcinha e na hora de dormir a gente bota a fralda? Vamos ficar mais um pouquinho? Tu avisa a mamãe na hora do xixi? Então, começa a ter acordos com a criança para ela se sentir segura. Não, né, primeiro, até pode ser que a gente ache engraçadinho, né, aquele toquinho querendo correr, ou até o irritamento, que a gente está querendo fazer outras coisas e a criança não está entendendo. Então, tu fazer acordos com a criança, mas com clareza, dentro da possibilidade de entendimento dela, né? Questões sobre o corpo. Então, ela perguntou, mamãe tem... o mamá, o tite, enfim, a gente dá vários nomes, mas é legal a gente falar o seio da mamãe, é assim, quando tu tiver a idade da mamãe, tu também vai ter. Quando tu tiver ali pelos teus 15, né? Não precisa antecipar, mas às vezes até 9, depende muito da genética da criança. Já começa, né, a ter. Então, se tu vai crescer, tu também vai ter. Né? Então, tu também vai usar sutiã, que nem a mamãe usa, vai usar top. Então, dá um encantamento para a criança se sentir segura que ela vai ter aquele corpo ali, mas que ela também não precisa ter pressa para isso. E não perguntar para os outros. E como é que a gente pode ensinar a noção do consentimento desde cedo? Muito importante. Então, por exemplo, ela mamava, né? Então, por muitas vezes ela, de repente, botava a mão no teu seio pedindo mamar. Né? A criança faz em locais inapropriados, né? Tu tá num restaurante, enfim, em algum lugar ela pedia. Então, tem que dizer, filha, agora não é a hora, né? Sobre um adulto, nas partes íntimas dela. Ninguém pode tocar nas partes íntimas dela sem o consentimento do papai e da mamãe. Agora, se tá com os avós, por exemplo, tá com alguém, né? A babá, tem uma cuidadora, na escolinha. Então, só essas pessoas podem tocar com o consentimento dela, né? Então, foi no banheiro, precisa limpar, tu sabe limpar direitinho? Não, então a mamãe precisa te ajudar, né? Mas a criança, ela tem que ter um entendimento, sim, quem pode tocar e aonde pode tocar. E ela também, que ela não pode tocar no corpo do coleguinha. Então, a gente tem que ter essa conversa, claro, com a criança, sem medo, né, de erotizar. Não se fala em erotização, se fala em higiene e cuidado. Para ela ter esse entendimento social que as pessoas não podem tocar nela. Por exemplo, também, vai lá e um desconhecido, né? Vai lá e abraça e cumprimenta. Uma criança não tem obrigação de abraçar. Nem deve a gente dizer. Cumprimentar, sim, educado, oi, dá boa tarde, né? A criança ser educada é uma coisa. Ter o toque é outra. Então, são formas da gente proteger as crianças. Muito interessante. Isso aí. A gente, às vezes, não pensa, né, que elas são crianças, né, que são inocentes. São vulneráveis. Né? E elas não compreendem ainda muito bem sobre isso. Então, é muito importante, desde cedo, a gente já dizer, não precisa, é um desconhecido, né, não precisa abraçar. E sobre... Não só desconhecido. Porque hoje, os índices de abuso infantil são gigantescos na parte familiar. Infelizmente, pais, irmãos, tios e avós. Eles estão ainda à frente do padrasto, por exemplo. Então, a gente tem muito, o padrasto, né? Não, esse conceito, e sem classe social. Então, assim, o abuso muitas vezes está dentro de casa, né?
infelizmente, raros casos, não tão raros, mas para a sociedade não é exposto assim, mas com consentimento da mãe, que é pior, né? Que a gente vê um caso que outro. Mas então a gente tem que estar atenta dentro de casa. Claro, não, né? Aquilo, tudo, né? Deixar a criança também dentro de uma redoma de vidro, né? Isso não existe. Mas sim, a gente tem essa educação e essa conversa com a família, né? Até onde também que todo mundo pode ir com a criança e até onde a criança pode ir com a família. E sobre beijo na boca? Desde pequenininha, assim, a tua filha dá beijo na boca no papai, beijo na boca da mãe, isso é saudável? Não, não é saudável, né? Porque daqui a pouco alguém pode chegar na criança e dar um beijo de língua. E daí como é que a criança vai saber se tá certo ou tá errado? Não, né? Então, filho, onde é que a gente beija um filho? Na testa, né? Na bochechinha, no queixinho, né? Tu pode ter tanto lugar fofinho. Pra que a gente tem que beijar na boca? Beijo na boca é pai e mãe. É o casal, né? São tipos de intimidades diferentes. E como que a gente, então, agora pode acolher essas dúvidas, né, das crianças sem transmitir vergonha? A gente mexe com os pais, né? Que primeiro eles têm um AVC, ressuscita e volta e pergunta pra criança, né? Então, de novo, senta aqui, vamos conversar. Olho no olho. Cuidar o tom de voz para a criança se sentir segura. Nunca de cima para baixo, né? Com superioridade e a criança se sentir medo. Onde a criança se sente medo, ela não vai te perguntar, não vai perguntar mais para ti, né? Então, ter segurança. Fala também o que tu não vai romantizar nem enfeitar. Fala o que ela te perguntou e entendeu, filha? Volta a pergunta para ela. Tá, e agora então eu gostaria que tu desse dicas para as famílias, né? Terem um diálogo desde cedo com essas crianças, né? De uma forma adequada, apropriada. Queria que tu desse algumas dicas. Não é? Então, que os pais não tenham vergonha de falar sobre sexualidade, porque a criança já nasce com a sexualidade, né? Ela vive a sexualidade já na barriga da mãe, no útero, né? Todo o processo que a mulher passa dessa fertilidade, então ela já está vivendo isso desde o início, então ela nasce, ela vai ter todas as fases, então é importante a gente também ter conhecimento, buscar essa informação, porque ser pais não vem com manual, né? Falar sobre isso não foi falado provavelmente com a gente, então é um processo novo, também tu está passando por uma situação diferente, uma situação desafiadora, porque ser pais é desafiador, porque a criança ela vem com um chip muito mais avançado do que o nosso, ela vive a tecnologia desde o início, então tu conversa com o filho, principalmente, começa por higiene. Acho que a melhor forma de tu falar sobre sexualidade com a criança é proteção e higiene, né? Acolhimento, dar dicas do que ela pode, do que ela não pode, qual é a forma correta de brincar, quando tu for usar usar a leitura adequada para a idade da criança. Ter esse contato com a escola, ver como é que a escola, a escolinha, quem está cuidando dela durante o dia, tem acesso a essa informação, porque muitas vezes também hoje, com o correr, a gente tem babá, né? Tem uma cuidadora. Como é que essa pessoa tem a informação sobre sexualidade? Já conversou com ela sobre sexualidade, para ela estar preparada para falar sobre sexualidade com a tua filha? Porque muitas vezes a criança tem mais intimidade em falar com a babá, que cuida dela desde sempre, por exemplo, do que falar com os pais, que ela tem medo de ser repreendida, né? Então, ter uma conversa clara, objetiva, com um propósito com a criança, dentro do entendimento dela, sempre vai ser acolhedor, porque informar também é proteger. Se tu não informa a criança, tu vai gerar ela insegurança e vulnerabilidade. Então, é muito importante. Perfeito, Ana. Muito obrigada por essas perguntas. Foi muito esclarecedor. Tenho certeza que tu está ajudando muitas famílias aí. Muito bem. E agora a gente vai falar do patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família.
Agora, no mês de novembro, a Euroóptica está com descontos de até 50%. Esse aqui é um Prada moderno e atual e a cor tá muito elegante. Esse aqui é um Armani e ele é um clássico da marca, super elegante e sofisticado. Esse aqui é um Prada, ele é super versátil, combina com vários tipos de formatos de rosto. Esse aqui é um Persol, é um modelo masculino e ele tá super em alta, muito elegante. E o diferencial dele, que ele fecha, ó, diferente. Olha só como ele fica. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha Kids. Tem esse aqui, que é um Ray-Ban. São óculos mais flexíveis. E tem essa marca aqui, ó, a Nano. Que você comprando este óculos, você ganha esta mochila exclusiva. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E também o diferencial da Euroóptica do Shopping Guatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E você comprando uma armação, você ganha de brinde a lente monofocal. Para mais informações da Black Friday, vou deixar o contato direto da loja juntamente com o QR Code. Então vá na Euroóptica do Shopping Guatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Ana, gostaria de te dar um voucher da Euroóptica, que é o nosso patrocinador, que a gente acabou de assistir, e é um voucher de 30% de desconto para tu escolher lá o óculos um óculos perfeito para cada versão. Que legal, muito obrigada. Então, voltando agora, eu gostaria então da gente agora vai falar sobre um quadro sobre mitos e verdades, tá? Perfeito. Então, tu vai justificar cada pergunta que eu te fizer, tu vai me responder, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Falar sobre sexualidade incentiva a criança a ter comportamentos sexuais? Não, de forma alguma. Falar sobre sexualidade, tu vai educar e proteger essa criança. Falar sobre educação sexual não é erotização, então tem uma diferença muito grande. Com certeza. É errado a criança tocar nas partes íntimas? De forma alguma. Ela tem que se tocar. A criança ela tem que se conhecer para não gerar essa curiosidade no outro primeiro, em vez dela, né? Primeiro a criança, depois o outro. Então ela tem que se conhecer para se proteger. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. A educação sexual deve ser responsabilidade exclusiva dos pais? De forma alguma, ela começa em casa, né? É uma parceria com os pais, a escola e a sociedade. Então, começa em casa, sim, né? Mas depois a escola tem base científica para falar sobre esse assunto, deveria falar sobre esse assunto, e a sociedade também, né? Leis que protegem a criança, enfim, falar de diversidade. Então, não é responsável só dos pais. As crianças aprendem sobre sexualidade apenas na adolescência? De forma alguma. Desde que ela nasce. Ela já começa ali na fase de caminhar, na fase onde ela começa a se mexer, já tem que pensar como é que tu vai lidar com essa forma aí sobre sexualidade. Na adolescência só vem mais perguntas, né? Muitas São dúvidas. outras perguntas, né? Daí sim, os pais têm que estar muito atentos às perguntas. E preparados. Falar sobre o corpo tira a inocência da infância? De forma alguma. Ela tem que entender o corpo dela, né? Até porque hoje em dia, por exemplo, as meninas, ela entra na fase da pré-adolescência, né? Vamos falar claramente a menstruação da menina. Hoje tem crianças com 8, 9 anos entrando nessa fase, coisa que tempos atrás era 12, 13, 14, 15, né? Então, isso, a gente tem que falar sobre esses assuntos com as crianças, porque
corpo dela muda, a pele vai mudar, vão aparecer pelinhos na menina e no menino, o tom de voz, eles vão ter curiosidade sobre o corpo, por que o corpo dela é assim, por que o corpo da outra amiguinha é assim, por que do menino é assim. Então a gente tem que falar assim sobre as partes do corpo. Não é fácil. Não, Não é fácil. mas não é difícil. Com amor a gente consegue. Com certeza. Crianças pequenas não têm curiosidade sobre o corpo. Tem muita. Muita, né? Muita, porque ela tá ali, de novo, vamos falar lá do que a gente já falou anteriormente. Ela toma banho com os pais, né? Ela vê um vestido que a mãe bota que tem um decote, gera uma curiosidade. Uma roupa muito curta, um short, um biquíni, por que aquela lá usa um biquíni assim? Mas aquela lá tem, olha só, mãe, olha o tamanho do tite dela, né? Então, e os homens a mesma coisa. Por que os homens têm pelo nas pernas e eu ainda não? São tantas as questões que podem vir que sim, tem que falar sobre curiosidades do corpo. Ensinar o nome correto das partes do corpo é importante. Importantíssimo, né? Falar, a menina tem vulva, tem vagina, tem seio, nas fases certas, tu vai entender cada processo. O menino a mesma coisa. Tem uma fase que vai engrossar a voz, que vai nascer pelinho, que vai sair espinhas. Enfim, são várias questões que vão acontecendo, mas precisa ser falado, sim. Meninos e meninas aprendem sobre o corpo de maneiras diferentes. Em questão de educação sobre o corpo e de higiene, são iguais, né? Agora, a sociedade também são iguais. A gente não pode tratar de uma forma distinta. São coisas diferentes, sim. Educação em casa tem que vir de casa, depois tem a continuidade na escola e socialmente. Então, a gente precisa falar e elas se complementam. É normal a criança querer saber de onde vêm os bebês. Sim, né? Ela passou por esse processo. Talvez tu ainda passe, por exemplo, por que eu não me vi dentro da... Por que eu não te vi grávida de mim, mamãe? Sim. Né? Ela vai ver as fotos. Por que tu não me convidou pro teu casamento? Por que foi ela ali andando de eu não fui eu, né? São tantas questões que possam acontecer, né? Então tu tem que falar porque tu veio depois, quando a mamãe e o papai te fizeram com tanto amor, minha filha. É porque ela não entende ainda muito de tempo, né? O que é o presente, o passado. Exatamente, né? Ela tá ali no presente, mas por que ela não estava ali no passado? Por que ela não participou disso, né? Então, mas eu mostro agora, né, as fotinhos pra ela, grávida, e aí ela já entende onde é que tu tava, dentro da barriga da mamãe. Sabe? Então, ela como entende, é que eu entrei aí? Entende. Ainda não pergunta isso. Vai perguntar, vai perguntar como é que saiu. Com certeza. Né? Então, mas ainda ela só sabe que, tava dentro da barriga da mamãe. Sabe? Tava ali, protegidinha, sendo amada, que nem quando a mamãe te pega no colinho. Então, assim, não precisa responder tudo, né? Tudo do mesmo. Porque que ela tem entendimento com muita leveza, né? Com muito cuidado. A família é o primeiro espaço da educação sexual. Sim. A educação sexual começa em casa, né? Junto com a sexualidade. São coisas juntas, elas andam juntas. Então, os pais precisam falar, sim, todas essas fases que a criança vai ter, na verdade, a vida, né? Então, a gente tem que ser amigo dos filhos, né? Claro, somos pais, mas ser amigos dos filhos e ter essa confiança do filho vir e fazer a pergunta para ti primeiro, sendo que eles estão testando, muitas vezes já estão testando a gente, né? Porque ele já teve essa informação e quer ver se a formação que ele tem bate com a informação, né? Por isso que é bom sempre devolver a pergunta para ver se a criança teve esse entendimento, até para ver se ela não está passando por abuso. Porque daqui a pouco ela sofreu um abuso e está perguntando, mas por que isso? Né? Sim. Ela quer entender, né? O que tá acontecendo. Exatamente. E ela pode ter medo e culpa, se sentir culpada por essa situação tá acontecendo com ela, que isso é gravíssimo, né? A criança, às vezes, por ter sido ameaçada de não falar ou de acontecer de machucar de alguma forma os pais, né? Ela fica com aquilo ali. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. Isso aí. Falar sobre consentimento deve começar ainda na infância. Sim, né? Sobre o que a gente falou anteriormente, está completamente ligada.
Crianças que falam sobre o corpo precisam ser reprimidas. De forma alguma, né? Elas têm que saber a hora que elas podem falar sobre o corpo, né? Então, não vai estar um bate-papo com a família e do nada ela sai com aquele assunto, né? Tá? Por que ela quer chamar atenção para esse assunto? Né? Pode te ausentar e, em particular, conversar com ela sobre isso. Então, a gente tem que responder para a criança, a gente tem que ter esse diálogo no banho, né? Quando está se vestindo, por que está botando essa roupa. Várias formas de falar sobre sexualidade para a criança não ficar nessa ânsia de daqui a pouco querer chamar atenção e fazer perguntas inadequadas nos lugares errados. Na frente das pessoas, né? Daqui a pouco. A escola tem papel importante na educação sexual. Totalmente, ela tem que estar preparada, né? Os professores hoje, eles têm que estarem preparados para saberem responder para a criança sem recriminar, né? Sem ser como um assunto proibido na escola, né? Onde é que tu veio com isso de casa, né? Então, os professores, os educadores, eles têm que estar preparados para isso, a escola tem que estar preparada para isso, e a sociedade está preparada para esse tipo de pergunta, e o avanço, né, com tudo, com o IA, com tudo diferente hoje em dia, todo mundo tem que estar preparado para receber essa criança. Com certeza, né? As crianças que foram abusadas sempre contam o que aconteceu. Não, né? Normalmente não contam, né? Então, ela dá sinais que os pais têm que estarem atentos. De novo, ou uma criança que é permissiva com tudo, ou uma criança que está muito quieta, está com medo, não quer sair de casa, não quer sair do quarto, não quer comer. Então, ela dá sinais. A gente tem que estar atento. Educação sexual e erotização são coisas diferentes. Completamente diferentes. Sexualidade é acolhimento, é amor, é cuidar do corpo, cuidar do outro. Erotização, a gente já sabe o que é, né? É falar do ato em si, de coisas que não são pertinentes a assunto infantil. Isso não é conversa para criança. É preciso respeitar a curiosidade da criança, mas com limites claros. Sempre, né? Então a criança ela vai ter fases, umas mais avançadas do que as outras, mas ela tem fases e a gente sim tem que conversar sobre isso dentro de casa. A criança aprende mais observando o comportamento dos adultos do que com o que eles dizem. Sim, a criança ela aprende muito com o que ela vê, né? Então ela vai externar isso também, mostrando para o outro. Então ela tem os pais como um exemplo, os pais são os educadores dela, né? Então se os pais erotizam muito cenas próximas à criança, ou achando que a criança não está tendo esse entendimento, né? Eles estão antecipando fases da criança. Então, essa educação, ela é dentro de casa. Então, a gente tem que cuidar muito. Tem que ter, né? Com certeza. A melhor forma de ensinar sobre a sexualidade é comprando livros educativos. Não, parcialmente, né? Os livros sempre são muito importantes, mas livros adequados, com historinhas reais, não, né? Branca de Neve, né? Não existe isso, né? Então a criança ela tem que ter esse entendimento também, né? A gente não pode mentir, iludir uma criança, a gente tem que falar as verdades de acordo com o entendimento dela. Então, muito diálogo, muito exemplo, né? Então, o exemplo de como tu vai fazer, né? Complementa a pergunta anterior, do que as historinhas dos livros, né? Ou uma historinha que tu vai contar para a criança. Então, a educação fala através do exemplo e sim com base científica, né? Social. A educação sexual é uma forma de ensinar amor, respeito e segurança. Sim. Ela está totalmente ligada, tanto que para a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é o pilar da saúde e bem-estar. Então, isso é fundamental da gente falar. Não é tabu nenhum, é necessário. É muito necessário, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente vê tanta coisa aí, né? A rede social hoje está muito exposta, né? A tudo que é tipo As de músicas conteúdo. estão expostas, né? As letras das músicas. Às vezes até uma coisa que a gente não prestou atenção, mas ela é infantil, mas está erotizando antes da fase um desenho, um Até filme. desenho, né? Tem que cuidar. Então assim, um joguinho, jogos, né? Às vezes a gente dá
o tablet para a criança ficar quieta num restaurante, enfim, numa viagem longa que tu vai fazer, a gente acaba dando o acesso para a criança, né? Sendo que ela não precisa saber digitar, né? Pode vir uma propaganda entrar naquilo ali, ou inteligência artificial, hoje tu fala, alguém falou perto da criança alguma coisa e a inteligência já fala e a criança pode clicar em cima, né? Então, a gente não está preparado e acho que não vai acontecer com o filho da gente, né? Mas sim, acontece. Noite do pijama foi na casa do amiguinho, né? A gente pode achar que está totalmente segura, mas se a criança não sabe os limites do corpo dela, até onde ela pode dar limite para o outro, né? Isso pode dar chance para alguma coisa que ela não sabe se defender, né? Então é muito importante a gente falar assim. Com certeza. O silêncio dos adultos pode gerar mais curiosidade e desinformação. Gera, né? Porque ele gera insegurança, desinformação e deixa a criança vulnerável. Então, não, depois eu te respondo, porque tu não sabe responder agora, né? Agora come aqui a comidinha, né? Desviar o assunto. Não, responde da forma que a gente vê sem manual, né? Mas da forma que a pessoa provável já tem um entendimento do que é certo e o que é errado, né? Então, responde ali para a criança e, com o tempo, se ela perguntar de novo, devolve a perguntinha para ela, né? Então, é muito importante a gente saber. Perfeito, Ana. Eu acho que uma coisa que tu falou que é muito importante a gente, né, como pais, quando a gente for dar um acesso, né, de telefone, algum, né, no YouTube, que tem um monte de vídeos, né, enfim, que a gente não tem como filtrar, né, certas coisas. Mas, assim, sempre tá olhando o conteúdo, né, se tá... Não deixa a criança abandonada ali, né? Deixar ali, né, mas sempre tá atento também que tipo de conteúdo que ela tá vendo, né, eu acho que a gente tem que mudar muito isso, né, principalmente, né, essa questão de redes sociais, a gente tem que o mais prolongar, né, o uso de telefone, eu acho que é mais... Hoje teve recentemente vários assuntos sobre isso, né? Adultização. Mas uma criança não tem que ter rede social. Ela tem que ser social, com os amiguinhos, né? Ela tem que ser social com o círculo de pessoas dela, mas ela não tem que estar numa janela mundial, né, globalizada, que é a internet, onde os pais também não devem expor as crianças nas redes sociais, né? Porque hoje a intranet, né, o lixo black da internet pode pegar uma foto da sua criança com um biquíni e fazer muita coisa com essa foto, né? Que a gente nem sonha. Então, para que expor a criança, né? Às vezes a gente tá na praia, a família tá curtindo, né? Pais que não botam um biquinizinho a parte de cima da menina. Não, se vem com a parte de cima, por que não bota? Né? Então, são tantas coisas que a gente expõe os filhos, que a gente não se dá a conta nesse momento, né? Então, a proteger... Claro que é difícil, mas o ideal seria que a criança tivesse nas redes sociais dos 16 para cima. Com né? certeza, Então, o esporte, enfim, tem tantas coisas que a gente pode fazer de atividades extras que a gente não precisa dar a internet como uma atividade extra para a criança ficar quieta dentro de casa. Na verdade, a rede social, ela é para maiores de 18 anos, né? Mas a gente sabe que não, né? Sim. Hoje até é novo, e não é o assunto, mas, por exemplo, o Instagram, ela tá vindo com novidades aí para crianças de 12 a 17 anos. Não vai ser mais assim, eu tenho, né? Então, cada vez mais os pais têm que estar atentos. Porque isso antecipa fases da criança que não são necessárias. Com certeza. A gente não pode deixar a inocência, né, da criança sumir, porque criança tem que ser criança, né? Criança tem que viver a infância dela, né? Não deixá-la alienada a tudo, porque a criança ela precisa de informação para se proteger, né? Ela precisa conhecer os limites, o que pode, o que não pode, né? Em todas as fases dela. O que vai acontecer com ela, né? Sim, falar sobre... A criança tem métodos contraceptivos, vai ter uma fase que ela vai perguntar também. Então, tem tanta coisa que a gente tem que estar preparado que não precisa antecipar nada. Com certeza. E não precisa ela buscar essa resposta fora. Acho que o mais importante de tudo é a gente acolher os nossos filhos, ter um diálogo claro, com acolhimento, né? Que eu acho que é o mais importante, a gente... não ficar frustrado, não ficar com medo de responder certas perguntas, porque isso é natural, tu já passou por isso, e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida
dos teus filhos, ter a informação correta pelos pais. Ana, queria agradecer muito a tua presença aqui. Foi assim, ó, de extrema importância a gente falar de um tema, né, que não pode ser tabu, né? A gente tem que falar sobre isso, sobre ter o autocuidado, ter a segurança, ter esse afeto, né, que é sobre o corpo. E o nosso corpo. A gente tem que falar sobre isso. A sexualidade está em tudo, né? Infelizmente, ela não é divulgada, ela não é falada. E existe muito medo, muito tabu, muita desinformação, inclusive por médicos. Então, hoje, eu digo que a gente teve um momento da sexualidade até a pandemia e um pós-pandemia. Então, hoje é necessário, sim, a gente falar cada vez mais sobre isso nas nossas relações, sobre isso dentro das nossas famílias, para a gente proteger os nossos filhos, para a gente nos proteger também de fatores externos que possam, sim, atrapalhar muito o desenvolvimento dos nossos filhos. E também a gente vê como é que a sociedade em si, onde o ciclo que o meu filho está vivendo, lá na escolinha de futebol, no balé, na natação, porque a criança se expõe, ela fica lá com um biquinizinho, com o maiôzinho dela na natação, o menino lá fica com a roupinha do futebol, como é que, no vestiário, como é que ele troca, quem é que está lá, tem adultos lá que se trocam de roupa na frente da criança, então, né, ela está em tantas situações, né, que a gente não se dá conta. E os pais em casa, agora eu não vou mais beijar o meu marido. Sim, beija, papai e mamãe pode, né? Claro. Sim, tudo dentro de limites, Exatamente, né? Mas eu acho assim, ó, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com várias situações, né, que tu estava falando aí, que a gente tem que ter muito cuidado em como abordar isso também, né? Porque daqui a pouco, se a gente fala de um jeito que pode parecer, mas o meu amigo não faz isso, né? A gente acha daqui a pouco que nunca vai acontecer também com a nossa família. Exatamente, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados, né? E sempre essa informação, realmente, ela é muito importante, né? Porque, não sei, né? A minha educação, ninguém falava sobre isso, né? Então, acho que era até vergonhoso tu falar, Sim. né? Então, o que acontecia? A gente acabava sabendo muito pela internet, pelo amigo, pela né? A mãe da amiguinha descolada, né? Então, nunca dentro de casa, né? E é uma desinformação, né? Nunca era dentro de casa, né? E acho que agora essa nova geração já está tendo, né, um novo entendimento que sim, que tem que ter diálogo com seus filhos. Sim, os pais precisam dialogar, os pais precisam conversar entre si, né? Então, essa criança... Os avós também, hoje tem muitas crianças que ainda são criadas por avós, ou ficam uma parte ali do turno com o vovô, com a vovó. Então, elas precisam sim, os avós também precisam, porque eles mais, né? Imagina uma criança fazer uma pergunta... né, sobre isso, ela ressuscita, né? Vai e volta. Então, como é que ela vai abordar isso? Necessário. Né? Então, falar tem que preparar também com as pessoas que estão na volta do teu filho. Exatamente, o círculo que a tua família, o círculo da tua família, o círculo que essa criança está convivendo, como é que nós vamos falar sobre esse assunto e com quem que ela vai fazer as primeiras perguntas. Sempre é bom, né, a mãe estar à frente de todo esse processo. Por isso que é bom a gente também ter essa confiança no filho, né? Exatamente, mas tu constrói, é tu que vai construir essa confiança. Porque aí o filho, tendo confiança em ti, ele vai fazer as perguntas certas e não procurar em casa. Exato. Fora de casa. Fora de casa, exatamente. Pode até procurar, porque a criança é curiosa, vamos lá, né? Curiosidade da criança em todas as fases dela e no corpo dela. Ela pode perguntar, mas ela vai dizer assim, minha mãe me falou bem direitinho. Posso continuar confiando nela. Que legal. Ana, muito obrigada novamente pela tua presença. Realmente, tu enriqueceu aqui com as perguntas, as tuas respostas maravilhosas. Com certeza, tu ajudou aí muitas e muitas famílias. Eu que agradeço a confiança num assunto tão importante e que eu amo falar com muita naturalidade e leveza. Muito importante. Então, muito obrigada. E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, mandando vídeos, sugestões de temas, convidados, mandando vídeos, vou deixar o meu @ aqui na tela, é só entrar em contato comigo que eu vou ter o imenso prazer em responder para você. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem acolhedora para você aí de casa. Sexualidade não é sobre sexo, e sim sobre identidade, corpo, afeto e relações.
Quando tratamos esse assunto com respeito, informação, acolhimento, ajudamos nossos filhos a crescerem com mais segurança e consciência sobre si mesmos. Como pais, nosso papel não é controlar, mas guiar com amor e escuta aberta. Falar sobre o corpo e os sentimentos desde cedo é proteger, educar e fortalecer vínculos. Se bateu dúvida ou medo, tudo bem, maternidade é aprender no caminho. E aqui no Mãe Sem Culpa, seguimos juntos, sem julgamentos e sem culpa. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.